Vascaíno, hora de fazer conta, hein? Faltam 3 jogos, o Vasco arrancou um empatezinho na polêmico jogo lá contra o Sport do Recife, que eu já fiz um vídeo aqui no canal sobre isso. E agora é hora de fazer as contas finais pra gente entender o que vai acontecer com o Vasco, o que o Vasco precisa fazer nesses 3 jogos finais do Campeonato Brasileiro da Série B para garantir o acesso. Claro que o principal fator desses 3 jogos é emocional, é o Vasco ter a responsabilidade, jogando a bolinha que tá jogando, de ganhar os seus jogos e conseguir os pontos que ele precisa. O Vasco tem hoje a seguinte situação, ele tem 55 pontos, Sampaio Corrêa está atrás dele com 52, junto com o Sport com 52, junto com o Criciúma com 52 e logo atrás o Ituano com 51. Quais são os adversários do Vasco daqui para frente? Criciúma, Sampaio Corrêa e o Ituano. Ou seja, 3 times que podem estar fazendo confrontos diretos com o Vasco. Pode ser que em algum momento, o Ituano, por exemplo, na última rodada pode não ter chance, e aí o Vasco vai pegar um time de férias, mesmo jogando fora de casa, que facilita consideravelmente. Mas pode ser que o Ituano ganhe os seus jogos e, portanto, chegue ali faltando 3 pontos contra o Vasco, por exemplo. Então, o Vasco tem que ganhar os 2 jogos dentro de casa. Se o Vasco bater o Criciúma e bater o Sampaio Corrêa, ele vai manter essa diferença, pelo menos, ele vai manter essa diferença de 3 pontos, na pior das hipóteses, para o 5º colocado. E se ele mantiver, ele tem um saldo de gols melhor. O Vasco tem 42 gols a favor, 31 sofridos. O Sampaio Corrêa, 43 gols a favor, o Vasco tem 42, desculpa, 38 sofridos. Sport, 30 a favor, 27 sofridos, saldo pequeno. O Criciúma, 39 a 28. E o Ituano, 39 a 33. Ou seja, o Vasco tem o melhor saldo de todos eles. Então, dificilmente vai tirar esse saldo. Então, basta para o Vasco, em tese, ganhar esses 2 jogos. E se o Vasco ganhar esses 2 jogos, o Vasco vai ter um número de vitórias, né? Porque o Vasco vai a 17 vitórias. Mesmo se alguém conseguir vencer os 3 jogos e o Vasco perder o último e chegar no mesmo número de vitórias, né? Porque os times abaixo têm 14, ele no saldo de gols dificilmente ultrapassa o Vasco. Então, 2 vitórias em casa contra Criciúma e Sampaio Corrêa, em tese, colocam o Vasco na Série A do Campeonato Brasileiro, se não houver nenhuma tragédia. Esses 2 jogos vão ser confrontos diretos. Então, muito provavelmente, os 2 jogos parecem fáceis. Quando você fala Vasco em casa contra Criciúma e Sampaio Corrêa, vem na tua mente o grande Vasco, né, contra os modestos Criciúma e Sampaio Corrêa. Você imagina que o Vasco vai passar o rodo. Pelo que a gente está vendo o Vasco jogar, toda essa pressão psicológica, etc., você sabe que a situação não é bem essa. O último jogo do Vasco pode dar a sorte o Vasco de jogar contra o Ituano, que é o time mais distante desses todos que estão brigando ali pela 4ª vaga, né? O Ituano é o 8º colocado, portanto, se o Ituano perder um dos jogos, ele já vai jogar o último jogo de férias, e isso facilita bem para o Vasco. Então, eu não consigo achar o caminho do Vasco difícil. Tá? O Vasco vai pegar pelo menos o primeiro jogo contra o Criciúma, que está vivo, vai ser um confronto direto. Pode ser que do segundo em diante, dependendo do que acontecer, o próprio Sampaio Corrêa já não tenha mais também grande coisa para disputar, dependendo do próximo resultado do Sampaio Corrêa. Então, o Vasco fica de olho no jogo dos outros, mas sabendo que a sua possibilidade é consideravelmente alta nesse momento. O próximo jogo do Sampaio Corrêa é contra o Ituano em Itu. Então, muito provavelmente, o Ituano vai engrossar esse jogo. O Ituano iria a 54, o Sampaio Corrêa pararia no 52, se o Vasco ganhar o jogo dele vai a 57. O Vasco ganhando o jogo seguinte contra o Sampaio Corrêa, ele também fica tranquilo. Então o Vasco tem que bater o Criciúma, tem que bater o Sampaio Corrêa. É basicamente isso, tá? Aí você vai dizer assim, tudo bem, Rica, e os de cima, como é que fica? Bom, o Bahia está numa situação um pouquinho mais delicada que a do Grêmio. O Grêmio com o empate de hoje ficou com 58 pontos. O Grêmio joga contra o Náutico fora, contra o Tombense fora e contra o Brusque dentro de casa. O Náutico praticamente rebaixado, o Brusque praticamente rebaixado e a Tombense de férias. Então, são 3 jogos onde muito dificilmente o Grêmio não vai fazer ali seus 4, 6 pontinhos para se classificar, porque, como eu digo sempre, os pontos corridos são uma grande farsa de justiça. E não estou dizendo que o Grêmio vai se classificar injustamente, não é isso, mas o momento de decisão é aquele momento onde você fala, bom, no final das contas, todos jogaram contra todos e o resultado está aqui. É mentira. Nunca num campeonato de pontos corridos todos jogam contra todos. Você joga contra times de férias, você joga contra times rebaixados, você joga contra times mistos, você joga contra times que se pouparam. O fator sorte define 6 pontos para lá e para cá o tempo todo no campeonato. Por isso que eu acho que deveria haver um mata-mata no final, como sempre foi o Campeonato Brasileiro, para ser mais justo, para ser um pouco mais democrático também, não só o dinheiro decidir quem são os primeiros colocados, mas para que cenários como esse não aconteçam. A gente vai ficar aqui vendo, de acordo com as contas que eu fiz aqui, você perceba que o Grêmio vai olhar para a próxima rodada e falar, bom, então quer dizer que na próxima rodada aqui caiu Brusque e Náutico?
tô de boa. Eu derrubo o Náutico, por exemplo, o Brusque caindo ali no próximo jogo, eu dando um pau no Tombense fora de casa ou não, o último jogo é contra o Brusque de férias em casa, eu matei, tô cascado. Por quê? Porque eu vou jogar contra um time que não tem o menor motivo pra estar aqui, né? Não tem o menor... Isso faz uma diferença do cacete, entendeu? O Grêmio quase fugiu do rebaixamento ano passado, o Atlético Mineiro chegou lá no último jogo e não tinha. E se o jogo Grêmio e Atlético Mineiro fosse igual foi Palmeiras e Atlético Mineiro, Flamengo e Atlético Mineiro, dificilmente o Grêmio teria ganhado o jogo, por exemplo. Se o Corinthians batesse o Juventude, o Grêmio tinha escapado. Então, esse cenário fictício dado pelas pessoas dizer, não, o campeonato de pontos corridos ele é muito justo porque todo mundo joga contra todo mundo e no final. Não, não é verdade. Não é verdade. Principalmente porque as rodadas finais são decisivas. E as rodadas finais decisivas, mesmo que sejam um compilado de tudo que aconteceu até agora, elas estão na conta do todos jogam contra todos. E não há uma verdade, não há um momento exato. Você pega um time em um momento, você pega um outro em outro momento, você pega um Flamengo na Libertadores, ele bota o reserva, no outro, contra o teu adversário, ele bota o titular. Então você não jogou todos contra todos. Por isso que eu acho que no final deveria haver, com vantagem considerável para quem fez a melhor campanha, os confrontos. Mesmo campo, mesmo dia, mesma chuva, mesmo sol, para que eles se enfrentem frente a frente, e aí você vai ter um resultado um pouco mais honesto e transparente. Eu considero o grande erro dos pontos corridos é o momento que eu consigo explicar o porquê que os pontos corridos, para mim, é um grande equívoco, é exatamente quando ele chega na fase final. Quando ele falta mais ou menos 7, 8 jogos, é a hora que você pega a tabela e fala assim, eita, mas esse aqui vai jogar contra 4 jogos de time de férias, esse aqui vai jogar contra 3 para não cair. Ficou igual? Não ficou. Aí você, pô, mas aí é sorte ou azar? Não, não é não. A tese toda do que todos jogam contra todos, ela seria se fosse este um único campeonato jogado o ano inteiro, apenas ele, né, sem esses vai e vem, desfalque, não desfalque, time de férias, não de férias. Time, por exemplo, situações como a do Grêmio e Flamengo em 2009, que ela tem que ser inadmissível, que é uma situação onde o Grêmio vem para o Maracanã e ele não pode ganhar do Flamengo. O Flamengo, se ele ganhasse do Grêmio, ele era campeão. E o Grêmio não pode ganhar do Flamengo. Por quê? Porque o Internacional está ganhando o jogo dele. Se o Grêmio ganha o jogo do Flamengo no Maracanã, o Inter é campeão brasileiro. Qual é a lógica do Grêmio fazer qualquer esforço para ganhar um jogo do Flamengo e dar um título para o Internacional sem ganhar nada com isso? Nenhum. Então, por que não estava jogando Flamengo e Internacional na última rodada? Entende? O meu ponto ele fica muito fácil na hora de avaliar os rodadas finais de qualquer campeonato de pontos corridos. Fica muito fácil explicar o porquê que eu acho que é um grande equívoco repetido 1000 vezes e que as pessoas se habituaram a achar que o pontos corridos é a fórmula mais justa, quando na verdade, para mim, ela é disparada a fórmula mais injusta de todas, porque você depende do fator sorte e do interesse dos seus adversários finais no campeonato, e não só no todos jogam contra todos. Mas é isso, gente. O Vasco tá na mão do Vasco. São 2 jogos. Torcedor do Vasco, vá a São Januário para empurrar o Vasco. Não vá cobrar. Cobra no ano que vem. Esse ano são 2 jogos. Ajude o Vasco. Porque se você cobrar, você pode criar um ambiente que é tudo que o adversário quer. Então, nesses 2 jogos, engole uma pílulazinha de calma, empurra o Vasco e depois que subir, aí protesta se você quiser. Mas garante a tua vaga ali, porque o Vasco vai precisar demais do teu apoio, mais do que a sua presença, do seu apoio nesses últimos 2 jogos.